Deus, a paz do Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 12, verso 23. Hoje o tema é a palavra da Universal. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados. E a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Deus Santo e Poder e Glória. Senhor meu Deus e meu Pai fiel, que eu diminua e o Senhor cresça. Toma essa palavra em tuas mãos. Senhor, venha nos abençoar nessa palavra, descobrir com teu sangue em nome de Jesus Cristo. A revelação de Cristo vem estar conosco em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amados irmãos, o tema dessa palavra hoje é a palavra de Deus é universal. Aqui nessa palavra em Hebreus 12, 23, está dizendo sobre a igreja de Cristo, que é universal, que é uma assembleia. Assembleia é a reunião, Deus Santo e Poder e Glória, dos justos. A igreja de Cristo, o culto a Deus, é uma reunião dos justos. É a assembleia. Os justos é os que estão salvos. Os justos é os que foram salvos. Os que estão salvos aqui na terra e os que foram salvos. Por quê? Porque Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Deus Santo e Poder e Glória. Deus não tem nada com a morte. Deus é Deus da vida. Quem morre em Cristo está vivo e permanece para sempre. Deus Santo e Poder e Glória. A igreja universal é para todos. Há pessoas que não gostam de tomate, tem a beterraba. Há pessoas que não gostam de beterraba, tem a cebola. Há pessoas que não gostam de cebola, tem várias variações de legumes, variações de frutas, variações de carne. Deus quer agradar a todos. Deus, ele veio para todos e quer que todos venham chegar ao conhecimento do arrependimento. Por isso, ele quer salvar a todos. Paulo disse: fiz-me de fraco para ganhar o fraco. Fiz de que estava sem a lei para com os que estavam sem a lei, não estando eu sem a lei de Cristo. Fiz de que estava com a lei para ganhar os que estavam sobre a lei. Fiz-me para com todos, para salvar a todos. Não era Paulo que estava falando,
mas era o Espírito de Deus que falava na boca do apóstolo Paulo. Glória a Deus, glória ao Espírito Santo, glória a Jesus, Salvador, Rei dos Reis, o único caminho, a verdade, a vida, o único mediador. Deus quer salvar a todos, tanto os de dentro da igreja, como os de fora, tanto os de dentro da igreja de 4 paredes, como os da igreja de fora, que estão no ID. Deus quer salvar a todos, tanto os que não estão ainda salvos, como os que estão salvos. Glória a Deus, glória a Jesus. Por isso, ninguém vai poder chegar naquele grande dia e dizer para Deus: Senhor, eu não entrei para a fé por causa que eu não gostava das atitudes dos cristãos dentro da igreja. Por isso eu não entrei para a fé. Por isso eu rejeitei a Cristo. Você não poderá falar isso, porque a salvação é para todos. Há variações de salvações, é para todos. Por isso, hoje nós temos a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E hoje nós temos um maior e perfeito santuário, não feito por mãos, mas feito por Deus, que é o terceiro tabernáculo. Não a glória dessa última casa, que era o segundo tabernáculo. Na tradução mais antiga hebraica, a glória dessa última casa, que era o segundo templo. Primeiro templo com Arão, Moisés, e o terceiro templo, a salvação para todos. Por isso Deus profetizou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o único mediador. Não tem salvação se você não aceitar Cristo como seu Salvador. Você precisa assumir Jesus como seu Salvador. Beijai o Filho, Salmo 2:22, beijai o Filho para que não pereçais no caminho. Deus santo e poder e glória. Jesus disse em Marcos 8:48, todos aqueles que se envergonharem de mim, eu me envergonharei deles quando voltar na glória de meu Pai. E todos aqueles que te rejeitarem, rejeitam a mim, e todos aqueles que rejeitam a mim, rejeitam ao meu Pai que me enviou. E todos aqueles que receberem a um desses meus pequeninos na fé, recebem a mim. E quem recebe a mim, recebe ao meu Pai que me enviou. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Por isso, Deus pode salvar um ladrão na cruz. Deus pode salvar um Lázaro, um morador de rua, a qual os cães lambiam as suas chagas. Deus santo, poder e glória. Deus pode salvar um fariseu, a qual vai encontrar com Jesus, ter com Jesus à noite, e disse: Senhor, pode
acontecer isso, o homem nascer de novo, tornar-se do ventre da sua mãe. E Jesus disse, em verdade te digo, que se não nascer de novo, não pode herdar o reino dos céus. Se não nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino dos céus. Porque aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito torna-se filho de Deus, e a palavra de Deus é discernida em Espírito. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o discernimento. Você recebe 2 dons, a revelação e a sabedoria. Por isso Pedro e João reuniram-se em algum lugar e agregaram-se ali 3.000 pessoas naquele dia. Porque o nome deles corriam por toda a terra. Deus fazia o nome deles ficar famoso. Deus fazia com que o nome deles ficasse em evidência para a propagação do Evangelho. Então eles efetuavam curas, tinham autoridade. Jesus disse, darei toda a autoridade para pisar na cabeça da serpente, escorpião. Então onde eles chegavam, passavam nas ruas, nas casas, as pessoas iam anunciando os milagres, contando os testemunhos de pessoas que eram curadas, de pessoas que recebiam o Espírito Santo e começavam a profetizar. Para quem não sabe, profetizar é você receber uma palavra revelada do Espírito Santo e a palavra se cumprir na vida daquela pessoa. Você está profetizando. E aquela pessoa contava o testemunho que a palavra se cumpria. Deus Santo tem poder e glória. Há momentos de angústias, de amargura, que não dará tempo de você esperar ambulância, homens. Muitas pessoas no momento de amargura, do aperto, elas chamam por homens. Você tem que fazer a sua parte. Mas, em primeiro lugar, você não deve esquecer de Deus. Porque é Ele que vai à frente da situação. Você faz a sua parte, mas, em primeiro lugar, lembra do nome de Jesus. Porque toda a autoridade foi dada esse nome no céu e na terra. O Pai no Filho, e deu todas as coisas ao Filho. Então, chama pela esposa, chama pelo marido, chama pelos filhos, quando a coisa aperta. Mas você deve chamar por aquele que é fiel, que cura, que ordena salvações para todos que lembram dele. A salvação dele é mais rápida do que qualquer outra salvação. Disse o salmista, dai-me auxílio na angústia, porque em vão é o socorro do homem. Porque se não tiver mais jeito, nem o homem pode resolver a tua situação aqui na terra.
mas Jesus pode fazer o impossível, porque a Bíblia vai dizer que para Deus nada é impossível. Deus Santo tem poder e glória. Faça a tua parte, mas confie no Senhor. Não estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor. Deus Santo tem poder e glória. Por isso tem salvação para todos que amam o nome de Jesus, que amam a palavra. Quer salvar a todos. Fiz de fraco para ganhar o fraco. Fiz-me para com todos, para ganhar todos. E me esforçando cada vez mais para ganhar mais um, disse o apóstolo Paulo no final do texto. Paulo não estava preocupado com poder, com ganâncias, com impérios. Paulo tinha um império, mas era como se não tivesse. Paulo tinha dinheiro, mas era como se não tivesse. Porque o ministério de Cristo aperfeiçoou na simplicidade, na humildade, na mansidão. Porque a glória, o ministério do Espírito veio para ser maior. E para isso eles tinham que ser humildes. Não podiam estar com as vaidades dos reis, mas tinham que ser humildes. Porque Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Vocês vão, e eu darei a vocês poder. Para pisar na cabeça da serpente e do escorpião, vocês expulsarão demônios, comerão coisas mortíferas e não causará dano a vocês. Curarão os leprosos. Ressuscitarão os mortos. Mas ai dessa geração incrédula e adúltera. Ai dessa geração perversa que pede um sinal, e o único sinal que será dado será o sinal de Jonas, que pregou em Nínive o arrependimento, e arrependeram-se com a pregação de Jonas. E a rainha Sebá se levantará naquele dia e julgará essa geração. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. E haverá mais juízo para essa geração adúltera e pecadora do que para Sodoma e Gomorra. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Deus é fiel. E se não chega a tua hora, Deus tem uma obra com você, você está na mão de Deus, você não tem o que temer. Homens, como está escrito em Hebreus, se Deus é comigo, não temerei o que possa me fazer os homens.
Deus santo e poder e glória. Aleluia. Essa é a geração. Jesus deixou tudo escrito, tudo profetizado. Por isso os sábios não serão pegos de surpresa. Os sábios entenderão. Deus santo e poder e glória. Deus todo-poderoso. As profecias é digna de toda aceitação. Quando você assume outro Deus, você está fazendo um pacto com o demônio. Isso não é graça, isso é libertinagem. O texto em 1 João, capítulo 3, você lê o texto completo, você verá que aqueles que praticam o pecado são do diabo. Aqueles que praticam a justiça são de Deus. Eis a diferença dos filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus não vivem mais pecando, não vivem mais segundo a impiedade, eles vivem segundo agora a prática, a justiça. Eles vivem segundo a justiça de Deus, a fé. E todo aquele que não ama o seu irmão não é de Deus. Todo aquele que faz mal ao seu irmão não é de Deus. É o que está escrito no texto. E todo aquele que aborrece o seu irmão é homicida. E nenhum homicida tem parte no reino de Deus. Deus santo e poder e glória. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Hoje eu estava estudando o texto, 1 João 3. E Deus, ele é com a injustiça. Ele é contra a injustiça, perdão. Ele é contra os que praticam a maldade. Tem gente que se apega na maldade porque acha que a proteção, encontrará proteção na maldade e encontrará misericórdia na bondade, apoiando a maldade. O fruto, ele tinha o conhecimento do bem e do mal. Porém, hoje, nós temos o conhecimento do bem e do mal, mas você tem que escolher um lado. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Você tem que escolher um lado. Não podemos ficar dos dois lados. Elias disse ali no Monte Carmelo: até quando cochearei entre dois pensamentos? Leplassuriande calabai, ramande comanácia. Se é Deus, é Deus. Se é Baal, sirva Baal. Se é Jesus, sirva Jesus. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Deus santo e poder e glória. Aleluia. Elias estava mostrando para eles que a majestade de Deus não se comparava com o que eles serviam.
eles até sabiam, ao ver a glória de Deus descendo no Monte Carmelo. Deus curando, Deus libertando, Deus restaurando naquele Monte Carmelo. Eles viram a glória de Deus, mas não chegaram ao arrependimento com a verdade para se salvarem. Viram que o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos, é o maior. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Deus Santo, porém, glória. Porém, eles amavam mais a injustiça do que a justiça. Eles amavam mais o pecado do que a santidade. Eles amavam mais a aflição, as lutas, a ausência da paz do que a paz. Amaram mais a maldição do que a bênção. Por isso Deus entregou os seus corpos para a desonra. Varão com varão, varoa com varoa, mudaram seu uso natural. Trocaram Deus pela imagem de homens, de répteis, quadrúpedes. E as coisas começaram a sair do natural. Deus Santo tem poder e glória. Glória a Jesus. E eles começaram a praticar todo tipo de maldade. E a Bíblia diz aqueles que consistem, e eles eram dignos de morte, e aqueles que consistem com os criminosos também têm parte com eles. E a Bíblia já deixou tudo profetizado, que por amor ao dinheiro, pela ganância, corromperão a sua fé, transpassarão a si mesmo. Fica ligado na palavra. O diabo quer tirar a tua fé. Transpassarão a si mesmo. Deus Santo tem poder e glória. Aleluia. Está repetindo. Por amor ao dinheiro, transpassarão a si mesmo. Nessa ganância, eles trairão uns aos outros. Nessa ganância, eles farão mal a eles mesmos. Por amor ao dinheiro, a avareza, que é a idolatria. As pessoas no final dos tempos, Jesus profetizou que seriam dias trabalhosos, que eles começariam a dar lugar a demônios. Demônios iriam começar a forçar as pessoas uma dura servidão. Demônios iriam forçar essas pessoas a falar coisas, contra as outras, para se transpassar a si mesmo também. Demônios iriam influenciar, e nos últimos tempos iriam até forçar, pela dura servidão,
E se a pessoa não fizesse, aquele espírito maligno causaria algum dano naquela pessoa. Presta atenção na mensagem. Se aquela pessoa não fizesse algo de ruim, que aquele espírito maligno a qual ela deve servidão, ela não fizesse aquilo que o espírito está mandando, o espírito causaria algum dano a ela. Hoje eu estava no restaurante e havia uma mulher almoçando. E o Senhor me revelava, tem um demônio lá com ela. E o demônio está mandando ela falar algo, senão ele vai causar algum dano a ela, na saúde. E o demônio mandou ela falar algo contra mim, jogar algo no ar. Se eu não tenho o Espírito Santo, e tivesse ali o espírito também mundano, e acontecer alguma coisa, uma discussão, que podia acarretar até numa ira dela, ou numa ira, independentemente de qualquer coisa. Para se defender, da parte do homem, porque o homem não ia agredir, mas uma discussão, ou até entre mulher, homem, uma discussão. Mas como eu tenho o Espírito Santo, eu fingi que não era comigo. Mas cristão não é bobo. Cristão não pode também abaixar a cabeça, senão eles vão pisotear em nós. Temos que ser firmes e ser pacíficos. Quando Jesus disse, dá a face e mostra a outra, ele está dizendo passividade. Ele está dizendo ser pacífico, não ser bobo. Deus Santo de poder e glória. Davi não era bobo. Paulo não era bobo. Pedro não era bobo. Tinha autoridade até para mandar matar, se alguém fizesse dano à igreja, ao corpo de Cristo. Lembra de Ananias e Safira? Que roubaram de Deus e eles foram mortos perante os apóstolos. Lembra do homem que chegou até Paulo, encantador, e Paulo disse, eis que ficará cego, a escuridão cairá, as trevas cairá sobre os seus olhos. Lembra de Eliseu, a qual aqueles jovens caçoaram de Eliseu e planejavam fazer mal a Eliseu? E Eliseu orou a Deus e Deus enviou um urso, a qual devorou aquele jovem. Medita na Bíblia, em Apocalipse 11, as duas testemunhas que virão dos céus. Eles terão autoridade para mandar matar todos aqueles que tentam fazer mal à igreja. Deus Santo de poder e glória. Por isso você vê a diferença de quem serve e quem não serve. Deus Santo de poder e glória. De quem pratica justiça e quem não pratica justiça. Por isso há muitas pessoas, Deus Santo de poder e glória,
que não praticam a justiça e são poupadas por Deus. E você fala, por que Deus poupou? Porque tocaram no servo. Tocaram com a língua. Tocaram com o espiritual. Deus, ele tentará preservar os dois. Deus tentará preservar tanto o ímpio, tentará preservar a vida do ímpio, e tentará preservar a vida do justo, do ímpio e do justo. Deus tentará preservar a vida do ímpio, do justo ele preserva. Porque ele disse a Ezequiel que não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso se arrependa e tenha vida. Está repetindo. Assim diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se arrependa e tenha vida. Porém, quando o perverso coloca em jogo a vida do justo, Deus escolherá a vida do justo para poupar. Deus santo e poder e glória. Por que Deus não matou? Por que Deus não fez isso, não fez aquilo? Deus tem um projeto na vida de cada um. Então, quando você quer fazer mal ao justo, a pessoa que faz a obra, a pessoa que está na fé, você quer fazer mal, algum dano, Deus escolherá o justo para dar o livramento e não ao perverso. Ele disse, eu ferirei gravemente o crânio cabeludo dos seus inimigos. Todos que se levantarem contra ti, tornar-se-ão a nada, como quem não é nada. Aquele que tocar em vós, toca na menina dos olhos do Senhor, ou seja, o povo de Deus é considerado como uma menina caçula que o pai ama. Ele compara nessa parábola. O pai ama ali, tem um cuidado especial com aquela menina, que é mais frágil, aquela criança, do que com os demais filhos. Assim considerado o amor de Deus. Zacarias 14, 2. Todos aqueles que pelejarem contra Jerusalém, que é o povo de Deus, a sua língua apodrecerá na sua boca e os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas. A carne para nada aproveita, mas a palavra de Deus é espírito e vida. O corpo volta para a terra. Jó disse, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu voltarei para. Ou seja, não levarei nada. Não voltarei para a terra. Ou seja, não levarei nada aqui. Deus santo tem poder e glória. Por isso, a salvação, a palavra de Deus, ela é universal. É para todos. Independentemente se você faz parte de uma igreja de parede, independentemente se você não faz parte da igreja de parede, para você não chegar lá e dizer, Senhor, eu não gostava da igreja, dos crentes que estão lá, os frutos dos fariseus. Você tinha Jesus. Que ele disse, onde tem 2 ou 3, eu estarei presente.
Então é para todos. Como Paulo disse, palavra universal, igreja universal, para todos. Deus Santo, Poder e Glória. E a assembleia não é uma reunião a assembleia é uma reunião que une os salvos. Um culto não é só entre pessoas. Você apresentando o teu corpo como sacrifício vivo é um culto. Você indo lá só para receber milagre não é um culto. Você chegando perante Deus para receber um milagre, uma vitória, não é um culto. Um culto é um sacrifício vivo. Culto racional. É o coração disposto a mudar. Eu quero mudar. Quero fazer da minha vida algo diferente que eu não fiz. Eu quero a oportunidade. Eu quero conhecer Jesus. E é esse coração que agrada a Deus. Não importa o que os homens vão pensar. Não importa o que você fez no passado. Ele disse, eis que eu apago todas as suas transgressões. Se tiver esse sentimento em você, de arrependimento, de querer mudar, querer ser uma nova pessoa, eis que as coisas velhas já se passaram e agora tudo se fez novo. Você tem que ter coragem, força. Entender que se você estiver em Deus, não chegar a sua hora, pode dar tiro na cabeça, pode dar tiro no peito, pode dar veneno. Se não chegou a sua hora, você não vai embora. E ainda se morrer, Cristo faz ressuscitar. Os médicos dão como um morto lá, está internado entre a vida e a morte. De repente, a máquina para. E os médicos estão prestes a dar a notícia, quando de repente a enfermeira vai lá, a máquina volta. O que é? É Jesus ressuscitando. Porque ainda não acabou. Deus Santo e Poder. Então matarão as duas testemunhas no meio da praça, se pregando na praça. Isso no Apocalipse. Os que ficaram. Porque antes do Apocalipse, Jesus escolhe uma geração eleita, povo adquirido. Quer que eu olhe para a câmera? Olha para a câmera. Se isso abala a sua fé, Deus escolheu uma geração eleita, povo adquirido, propriedade peculiar. Estarão dois no campo, um será levado, outro será deixado. Deus Santo tem poder e glória. Deus é fiel. Então, antes do arrebatamento, Jesus ele entra com a paz. O mundo começa então a ouvir a palavra de Deus por causa das aflições, das profecias. Então os ímpios começaram a dizer, rapaz, que paz é essa? Que paz? O povo está com Jesus e o mundo começou a ter paz. Quando começarem a entrar nessas palavras, eles começarem a falar a paz, a paz, a paz. Então virá o arrebatamento. Como uma mulher que está com dores de parto, assim virá o Apocalipse, como está escrito. E terá uma repentina destruição no Apocalipse.
Deus Santo, Poder e Glória. Então, rapaz, você não tem que ter medo. Você tem que olhar para o noticiário e ver as matanças. Aí você acorda para a realidade que você precisa da palavra de Deus. A realidade desse mundo. A palavra de Deus não põe medo. O que põe medo é a maldade que há no mundo. E a única que combate a maldade é a palavra santa e poderosa do Senhor. E olha o que fazem com os profetas. Eles bloqueiam, não curtem, não visualizam. Porque o mundo ama mais a maldade do que o bem, ama mais as trevas do que a luz. E essa é a condenação. Que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas. Deus Santo tem poder e glória. Porque não aceitam a palavra. Fé, esperança e amor. Por causa do falso ensino que nós estamos acostumados a ver. Que não pode usar sunga, que não pode usar biquíni na praia, que não pode tomar uma cerveja com moderação, que não pode tomar um vinho com moderação. Mas pode matar. Pode adulterar. Pode ter 3, 4, 5, 7 mulheres e dizer que é consentimento mútuo. Sem assumir no altar. Perante Deus, a palavra. A palavra é a supremacia, soberania de Deus. Aqui está a lei. Aqui você tira toda a lei de Deus para executar no mundo. Na maldade, na impiedade. Deus Santo tem poder e glória. Então a salvação é para todos, para todos. Universal. Variedades de salvações. Ordena salvações. São 42. Amém? Deus Santo tem poder e glória. A salvação chega nessa casa. Jesus chegou lá na casa de Zaqueu. Ele não precisou ir lá na igreja, procurar o pastor lá na igreja, pegar o carro. Na época não tinha carro. Ele precisou disso. Fica a seu critério. Você quer ir na igreja? Você vai. Você não quer? Você não vai. Você pode buscar a igreja que é Cristo. É variações de salvações. Fiz-me para com todos, para ganhar todos. Ou seja, Jesus faz para com todos. O importante é você orar, adorar a Deus, ler a Bíblia, ouvir a palavra. Isso é importante. Deus Santo tem poder e glória, como está escrito. Está Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E Deus disse, honra os ministros. Deus disse ali naquela palavra, através da vida do apóstolo Paulo, também, uma outra palavra. Em Coríntios, honra os ministros, porque estão para isso mesmo. E não trazem debalde a espada do Senhor. Quem crê, glória a Deus, glória a Deus. Ou seja, a autoridade que Deus dá aos ministros.
a qual as pessoas não respeitam. E passam prova, depois ficam e reclamam. Sofrem um castigo de Deus, depois ficam e reclamam. Então muitos ministros se corrompem por causa do próprio povo. Que oprime, que não respeitam, eles acabam se corrompendo. Deus Santo e Poder e Glória. Quando a nação começar a respeitar os pastores que não estão na impiedade, como eu sei que quem não está na impiedade é aquele que fala o que o coração está cheio. A boca, ela fala o que o coração está cheio. Se a sua boca fala mais a palavra de Deus, é porque você não está na impiedade. Os fariseus pregavam a palavra de Deus, mas eles não falavam da palavra de Deus. Quem é a Deus, para Jesus, por Deus? Quem é de Deus? Ele prega a palavra de Deus. E ele fala as palavras de Deus. O coração dele está cheio de Deus. Esse é de Deus. Você vê pelo coração, pela boca. O que a boca mais fala. Deus Santo tem poder e glória. Que a palavra não pode habitar, ser cheia no coração. Um coração sujo. Um coração ímpio. Não pode ser abundantemente da palavra um coração sem. Então, quando a nação respeitar os profetas, que o coração está cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus, a nação irá para frente. E a salvação estará próxima para todos. Salvação em todos os sentidos. Crê nos seus profetas e prosperareis. Moisés disse: eis que depois de mim virá um outro profeta. E todo aquele que não ouvir esse profeta, glória a Deus, glória a Jesus, por Santo Deus, morrerá. Ou seja, perderá a salvação, terá uma vida desgraçada. Deus Santo Poder e Glória. Como James e Jambres, que resistiram a Moisés no deserto e pereceram. Como Alexandre, que resistiu a Paulo e foi entregue a Satanás para ser atormentado. Quando ouviam Salomão, profeta, todos que ouviam ele prosperavam. Ouviam para praticar. Essa é a diferença do espírito do erro e do espírito da verdade. Esse é aqui. O espírito do erro, ele não ouve a palavra de Deus para praticar. O espírito da verdade, ele ouve a palavra de Deus para praticar. Glória a Deus, glória ao Espírito de Deus. Glória ao Rei dos Reis. Deus Santo, poder e glória. Deus Santo, poder e glória.
Então, se ouvirmos, prosperaremos. Se formos rebeldes, morreremos à espada. Olha para o mundo como está. Acorda para a realidade para você ver como está o mundo. Como é o mundo. Nós ficamos no nosso mundo. Acordamos, fazemos a nossa rotina. E se fechamos num quadrado no nosso mundo. E aquilo se torna repetitivamente. Mas quando acordamos para a realidade, nós vemos que a palavra de Deus é a saída. Que palavras com sabedoria não adiantaram nada. Mas a direção, o conselho de Deus é o que você precisa. E quando está pregando aqui, você está fortalecendo. Tem gente que ouve a palavra e está lá e não entende nada. Mas ele sai do culto forte. Ele sai com a armadura de Deus. Porque ele está alimentado da palavra, está cheio do Espírito Santo. Ele não entendeu nada, mas a palavra de Deus encheu ele de vida. Encheu de esperança. Estava triste, saiu agora com esperança por causa da palavra de Deus. Que é poder de Deus. Loucura para os gregos, para os judeus na época. Mas poder de Deus para os que são salvos. Não sei agora porque tem que me formar acerca, estudar mais acerca do povo judeu. Porque Jesus faz uma comparação da figueira. A gente não tirar os olhos de lá. Eu tenho que ficar ligado também. Porque lá acontecem muitos sinais acerca da volta do Senhor. Deus Santo tem poder e glória. Então a salvação é para todos, para os judeus, para os gregos, para os gentios. Uma alimentação. Variedade de alimentação. Tem gente que não gosta de feijão. Tem ervilha. Tantas coisas que acrescentar no lugar do feijão. Tem gente que não gosta de frango. Tem diversas carnes. Tudo para manter o seu corpo alimentado. Assim também, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Receba esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus Santo, poder e glória. Aleluia, Jesus.